Você já ouviu falar em purgatório? Não é esse purgatório que eu estou falando. Eu estou falando daquela doutrina católica que ensina que aqueles que morreram na graça de Deus precisarão pagar os seus pecados em algum lugar depois da eternidade. Eles não são tão maus para ir para o inferno, mas também não tão bons para ir para o céu. Então, eles purgarão os seus pecados por um tempo determinado em um lugar, um terceiro lugar na eternidade, para aí sim estar apto para ir para o céu. Enquanto isso, os católicos aqui na Terra que ficaram, eles vão ajudar este defunto a galgar mais rápido essa libertação, oferecendo missas, penitências, fazendo rezas, enfim, são vários expedientes que eles usam aí para ajudar a pessoa a se libertar mais rapidamente do purgatório. Ah, e tem um detalhe, Maria também, todos os sábados, segundo a lenda católica, ela desce e liberta as almas do purgatório. É claro, você precisa ser devoto de Maria, senão você vai continuar no purgatório, meu amigo. Mas enfim, o que é o purgatório? Purgatório é uma doutrina criada pela Igreja Católica que não tem base bíblica alguma. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Vamos chamar a nossa vinheta aí, depois da nossa vinheta nós voltaremos. A doutrina do purgatório ela foi oficializada no Concílio de Florença, lá pelo ano 1400. E o texto mais usado pelos apologistas católicos para tentar fundamentar biblicamente essa doutrina é o livro de 2º Macabeus. No segundo livro de Macabeus. Segundo livro de Macabeus. Segundo livro dos Macabeus. Vamos então ler o que diz o livro apócrifo 2º Macabeus. Sim, porque é um livro apócrifo, não faz parte do cânon judaico, mas os católicos oficializaram esse livro como deuterocanônico, que seria um segundo cânon, portanto inspirado por Deus, do Concílio de Trento, para poder fazer frente às acusações de Martinho Lutero contra a igreja corrupta daquela época. Vamos ler então. Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento da ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa estava reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 46. Deixa eu explicar para você o contexto disso aqui. Judas Macabeu estava em uma guerra contra os gregos e ali nessa guerra ele perdeu alguns soldados. Mas como era o dia de sábado, eles guardaram o sábado e no dia seguinte eles foram enterrar os corpos desses soldados. E eles encontraram, junto de soldados mortos, várias estatuetas de deuses pagãos. Portanto, o escritor desse livro fala que eles morreram por causa da ira de Deus que veio sobre eles por causa do pecado de idolatria. E aí então, segundo essa versão aqui grega do livro de Macabeus, fala que Judas fez um sacrifício para que os pecados desses soldados fossem perdoados e eles alcançassem a ressurreição. Basicamente, é este o contexto. Mas será que isso tem base bíblica? Será que o livro de 2º Macabeus, de fato, ensina a oração pelos mortos e ele ensina principalmente a doutrina do purgatório? É sobre isso que eu quero falar com você. Então você me acompanhe nesse vídeo, fique até o final que você vai aprender muitas coisas que você nunca ouviu falar sobre o livro de Macabeus. Vamos lá então. Eu separei alguns slides aqui, como de costume, né? De forma bem didática. E eu quero oferecer duas evidências contra o posicionamento católico romano de que o livro de Macabeus ensina o purgatório. São duas evidências. Primeira evidência, a evidência externa, e a segunda evidência, a evidência interna. Bom, a evidência externa é a primeira evidência externa, a mais óbvia de todas, é claro, diz respeito à canonicidade desse livro. O livro de 2º Macabeus nunca foi considerado um livro canônico, portanto não era inspirado. Esses livros apócrifos, que são 7 livros a mais que a Igreja Católica oficializou no Concílio de Trento, eles foram escritos durante o período chamado interbíblico, que foram 400 anos onde Deus ficou sem falar com ninguém, não usou nenhum profeta. De Malaquias, o próximo profeta a ser usado foi João Batista. Então, dentro de 400 anos,
Deus se silenciou em Israel. E foi nessa época que esses livros apócrifos foram escritos, inclusive o livro segundo Macabeus. Então, ele não foi considerado canônico pelos judeus. Muitos pais da igreja não o consideravam canônico. Por exemplo, Jerônimo. Jerônimo é considerado aí um doutor da igreja católica e ele mesmo rejeitou esse livro. Ele escreveu um prefácio aos livros de Salomão o seguinte, olha, eu quero ler para você. Como a igreja lê os livros de Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas. Assim também lê sabedoria eclesiástica para edificação do povo, não como autoridade para a confirmação da doutrina. Duas coisas interessantes que Jerônimo fala aqui. Primeiro, ele fala que toda a igreja, ele não diz ele não diz o bispo fulano de tal ou a igreja fulano de tal, mas toda a igreja não lê como tendo autoridade canônica. Para ele, esses livros não eram canônicos, portanto não eram inspirados. Se não eram inspirados, a segunda posição dele é a mais correta. Você não deve tirar uma doutrina ou uma confirmação de doutrina de um livro que não é inspirado, como fazem os católicos romanos, tentando achar um purgatório em 2 Macabeus, capítulo 12. Tá? Mas para que nenhum apologista católico aí fale, olha, ele está tirando Jerônimo fora do contexto. Jerônimo nunca rejeitou os livros deuterocanônicos. Se você pegar a sua Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, na introdução aos livros de Macabeus, o escritor dessa Bíblia vai dizer o seguinte, olha, e eu vou deixar com você aí. O texto que está na Vulgata não foi traduzido por Jerônimo, por São Jerônimo. Para quem, preste atenção, para quem os livros dos Macabeus não eram canônicos e não representa senão uma recensão secundária. Portanto, a própria Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, atesta que Jerônimo não considerava os livros de Macabeus como livros canônicos, portanto, sem autoridade alguma. Outra coisa, esses livros também está cheio de contradições com a Bíblia, contradições com o próprio livro. Por exemplo, lá em 2 Macabeus, capítulo 1, versículo 15 ao 16, fala da morte de Antíoco e diz que ele morreu por apedrejamento. Mas, um pouco mais à frente, no capítulo 9, versículo 21 ao 28, ao contrário, diz que ele morreu de doença. Então há uma grande contradição aqui. Ou ele morreu de doença ou de apedrejamento. Também no final do livro, quando o escritor vai finalizar a sua obra, olha o que ele diz. Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor. E já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. E olha o que ele vai dizer. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. É claro, isso aqui é uma declaração de quem nunca foi inspirado pelo Espírito Santo, mas traduziu uma literatura humana, simplesmente humana. Ele fez o que ele pôde. E aí, mesmo assim, ele admite mediocridade e imperfeição nessa obra. Olha, pegue um livro de qualquer profeta que você não vai encontrar esse tipo de comentário no final dos livros, porque eles sabiam que eles estavam sendo instruídos e recebendo assim diz o Senhor. Ao contrário do escritor do livro de Macabeus. Lá no capítulo 14, versículo 41 ao 46, aparece o personagem Razis, ou Razis. E esse cara, ele tenta o suicídio, não é bem sucedido, e tenta uma segunda vez. Aí ele consegue se suicidar. E o pior, ele é elogiado por causa do suicídio. É claro que isso vai contra a palavra de Deus, né? Paulo, lá em 1 Coríntios 3, 16 ou 17, fala um pouco sobre isso. E não só contra a palavra de Deus, mas contra a doutrina da própria Igreja Católica, né? O Catecismo, questões 2282, 2282, ela fala sobre o suicídio e considera um pecado grave o suicídio. Portanto, é pecado. Se é pecado, é claro que não poderia ser elogiado, não é? Então, algumas contradições aí que mostram que o livro, segundo Macabeus, não pode ser um livro inspirado. E só por isso, só por causa deste argumento, já desabaria toda a pretensão católica de tentar justificar uma doutrina através de um livro que não é inspirado, que nunca fez parte do cânon judaico, portanto, um livro sem autoridade nenhuma. Outra questão, não há nenhuma doutrina conhecida entre os judeus que fala sobre orar pelos mortos. Em nenhum lugar você vai encontrar no Antigo Testamento alguém incentivando a orar por profetas, orar por sacerdotes, por reis ou por algum judeu piedoso. Essa doutrina católica é desconhecida no Antigo Testamento. O que aconteceu ali em Macabeus capítulo 12 é muito parecido com o que aconteceu lá em Josué capítulo 7. Ali mostra em Josué
o pecado de Acã, que ele roubou uma capa babilônica junto com alguns metais preciosos e escondeu na sua tenda. A sorte caiu sobre ele e sobre a sua família até chegar na pessoa de Acã. E ele foi considerado, então, um anátema para Deus. E ele foi apedrejado e foi morto pelo Senhor. Só que Josué não manda ninguém orar por ele, oferecer sacrifícios, fazer sufrágios, para ele alcançar a ressurreição final. Você não vai encontrar essa doutrina em nenhum lugar da Bíblia, mesmo tendo acontecimentos parecidos com o que aconteceu ali em 2 Macabeus, capítulo 12, com os soldados de Judas Macabeus. Outra coisa, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 27, quando houve a matança daqueles judeus que estavam adorando um bezerro de ouro, Moisés não mandou ninguém oferecer um sufrágio pelaquela morte, por aquelas pessoas que morreram. De modo algum, não mandou orar pelos mortos, oferecer sacrifício para eles alcançarem a ressurreição final. Essa doutrina de orar pelos mortos é completamente desconhecida no Antigo Testamento. Mas isso aí começa na época de Judas. Se é que começa, como nós veremos. Vou trazer algumas evidências aqui de autoridades que colocam em dúvida se realmente Judas estava orando pelos mortos. Deixa eu mostrar para você aqui o depoimento de um dos grandes pesquisadores nessa área do purgatório, o Jacques Legoff. Ele escreveu um livro chamado O Nascimento do Purgatório, muito utilizado por várias pessoas, inclusive autoridades, teólogos. E ele diz assim, a respeito do livro de Macabeus, daquela época em que Judas Macabeus estava ali com seus soldados. Página 64. Deve-se, sem dúvida, recolocar neste contexto a passagem do segundo livro dos Macabeus, feito por um judeu de Alexandria, durante o meio século que precedeu a viagem de Diodoro. Testemunha ele da ausência do hábito de rezar pelos mortos na época de Judas Macabeu, cerca de 170 a.C., cujas inovações surpreendem, e da realidade desta prática entre certos judeus um século depois. Então, aquele argumento católico, eu já vi muitos usarem, inclusive o padre Paulo Ricardo usa direto isso, falando que era uma fé da igreja, né, de 2000 anos de cristianismo, e que todos os judeus já oravam, né, faziam oração pelos mortos. Mentira. Aqui, esse historiador está dizendo que uma testemunha da época, ele disse claramente que, na época de Judas, ninguém entre os judeus orava pelos mortos. A não ser, chama isso de inovação, a não ser um certo grupinho. Nós vamos ver uma outra autoridade, também historiador, falando um pouco mais sobre isso. Mas aqui já deu para perceber que essa é uma inovação. Inclusive, ele usa a palavra inovação aqui, né? Muito interessante. Salomon Reinach, ele escreveu A Origem da Oração pelos Mortos, em francês, página 168. Ele diz o seguinte, portanto, dificilmente estamos enganados em admitir e mostrar que o panfleto em questão reflete em sua parte dogmática não a opinião geral do judaísmo. Está falando aqui de oração pelos mortos, mas a de um pequeno círculo judaico alexandrino. Lembre-se que tudo isso está no Egito, está ali em Alexandria do Egito. O livro de 2 Macabeus, todo o contexto dele ali está em Alexandria. E, segundo ele, apenas um grupinho de Alexandria, talvez utilizando práticas que eles observaram ali no Egito, começaram a orar pelos mortos. E ele prossegue. Tudo corrobora em provar que o costume de rezar pelos mortos foi introduzido no século I a.C., nas comunidades judaicas, especialmente nas do Egito, às quais pertencia o editor do segundo livro dos Macabeus. Então, praticamente, o que ele está dizendo é que isso não é uma prática do judaísmo, isso começou com uma inovação, como vimos nas palavras do próprio Legoff, uma inovação, e era restrita a um grupinho ali de Alexandria, no Egito. Então, os judeus desconheciam essa prática completamente. Então, é muito suspeito você querer se basear na oração pelos mortos, fazendo menção de uma parte histórica em que o judaísmo não conhecia de modo algum essa prática. Vamos prosseguir. A nova Bíblia americana, que é uma Bíblia católica, que você pode encontrar no site do Vaticano, está lá online no site do Vaticano, na nota de rodapé em 2 Macabeus, deste contexto que nós estamos lendo, ela diz o seguinte, esta é a declaração mais antiga da doutrina de que orações e sacrifícios pelos mortos são eficazes. A afirmação é feita aqui, entretanto, apenas com o propósito de provar que Judas acreditava na ressurreição dos justos. Veja, ela não fala em purgatório. Aqui o negócio é a ressurreição, não é purgatório. Isto é, ele acreditava que a expiação poderia ser feita por certos pecados de bons homens soldados que deram suas vidas pela causa de Deus.
Assim, eles poderiam participar na ressurreição. Sua crença era semelhante, preste atenção, mas não exatamente igual à doutrina católica do purgatório. Então, o que ele está dizendo, que o escritor dessa Bíblia está dizendo, é nada mais, nada menos do que, a gente pode até pegar algumas inferências ali, tem alguns elementos de oração pelos mortos, e isso pode ter alguma consequência sobre o purgatório, mas não é igual à doutrina do purgatório. De fato, é completamente diferente e, no meu modo de entender, é ausente, como nós veremos daqui a pouco. Não existe purgatório nesse livro de Macabeus. A Nova Enciclopédia Católica, volume 11, na página 824, diz o seguinte, olha. Se, no entanto, como muitos exegetas modernos esperam, o autor de 2 Macabeus considerou esses sacrifícios como necessários para a ressurreição escatológica dos soldados mortos, então, preste atenção que está em negrito, então essas passagens não se referem diretamente à doutrina do purgatório. E na página 825, olha o que essa enciclopédia vai dizer. A doutrina católica do purgatório se baseia na tradição, não na escritura sagrada. Pronto. Isso aqui já era para calar qualquer apologista católico que tenta basear purgatório na Bíblia, e especialmente segundo Macabeus. Não tem como. A própria enciclopédia está falando sobre isso. Segundo Macabeus, não ensina o purgatório, e o purgatório não pode ser considerado uma doutrina das escrituras sagradas. Não sou eu que estou dizendo, a própria literatura católica é que está falando sobre isso. Vamos para mais um depoimento. Bíblia de Jerusalém, isso aqui é muito interessante. Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, em 2 Macabeus, capítulo 12, 45 a 46, ela traz uma crítica textual. Ela vai falar que antes dos manuscritos gregos que trazem o livro de Macabeus, essa versão aqui do livro de Macabeus, existiam alguns manuscritos da Vetus Latina. Vetus Latina era a antiga Bíblia em latim, mas é bem esparsa, alguns manuscritos de porções das escrituras. Depois Jerônimo, ele vai, acho que o bispo Dámaso incumbe ele de fazer uma tradução mais fiel, que veio a ser a Vulgata Latina. Mas enfim, olha o que vai dizer a Bíblia de Jerusalém. O texto atual, como foi transmitido pelo grego e pela maior parte das versões, representa uma harmonização do texto primitivo com as duas glosas que o sobrecarregaram, uma de tendência saduceia e outra farisaica. Esse texto nos é conservado no principal manuscrito da Vetus Latina, porque ele esperava que os que haviam tombado ressuscitariam. É supérfluo e vão orar pelos mortos. Isso é uma glosa, é uma nota de rodapé colocada pelo editor dos manuscritos da Vetus Latina. Portanto, ele considerava errado orar pelos mortos. Considerando que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram na piedade, santo e salutar pensamento, é uma outra glosa que foi colocada ali também nos manuscritos latinos, antes dessa versão grega. Então, o que a Bíblia está falando? Que isso depois foi harmonizado e deu a cara que está aqui. Portanto, há evidências que Judas Macabeus não estava orando pelos mortos. E isso é contrário aos editores ali daqueles manuscritos, ou pelo menos os escritores daquele manuscrito da Vetus Latina. Agora vamos para mais uma autoridade. Esse é um escritor de uma Bíblia, que eu acredito que é uma Bíblia católica. Não tenho certeza agora, não me lembro agora. É tantas pesquisas que a gente acaba confundindo. Mas ele vai comentar segundo Macabeus. E olha o que ele vai dizer, esse Jonathan Goldstein. No entanto, Jasão acredita que a oferta pelo pecado foi trazida para garantir a expiação para os mortos. Sua visão discorda da lei rabínica. Aí, o princípio afirma que o sacrifício não garante expiação para os mortos. A lei rabínica desse sacrifício, ela não fala em expiação pelos mortos. A experiência de que a própria morte é a sua expiação, ou seja, através do martírio, seria uma expiação pelo pecado. Novamente, nenhum dos dois, Jasão nem Judas e seus homens, tiveram que concordar com a lei rabínica, mas encontramos muitas indicações de que Jasson interpretou mal sua fonte. Jasson é o escritor do livro de Macabeus. Ele reuniu vários escritos e coletou ali e escreveu o livro de Macabeus. Então o escritor aqui, o comentarista, está falando que Jasson interpretou mal a sua fonte. As palavras que ele assumiu da fonte não se enquadram na sua opinião. Na verdade, as palavras sugerem que Judas e seus homens agiram em cumprimento literal de Levítico 4, 13 ao 21.
E o que está escrito em Levítico 4, 13, 21? Que se algum do povo pecasse e fosse escondido diante do povo, um pecado escondido, e depois fosse descoberto, deveria ser levado um sacrifício para que o sacerdote aplacasse a ira de Deus e perdoasse o resto do povo. Porque lembra de Acã? Acã pecou, mas todo Israel foi punido depois, com a derrota. Todo Israel foi punido. E era assim realmente. Né? Uma pessoa pecava e a casa inteira dele era punido. Aqui é o mesmo princípio. Só que Levítico 4, 13, 21 não fala sobre oração pelos mortos ou oferecer sacrifício pelos mortos. É pelos vivos. Então, o que esse escritor está falando? Ele está falando que Jasson, o escritor do livro de Macabeus, interpretou errado o que Judas Macabeu estava fazendo. O que Judas Macabeu estava fazendo, na verdade, era em cumprimento da lei mosaica de Levítico 4, 13 e 21. Não tinha nada a ver em oferecer sacrifício pelos mortos. Quem interpretou dessa maneira não foi Judas, mas sim Jasson, que foi o escritor deste livro, corroborando aquelas notas de rodapé que nós acabamos de ver da Bíblia de Jerusalém, nos manuscritos da Vetus Latina. Então aqui é mais uma complicação para os apologistas católicos, para a doutrina católica, que quer basear purgatório num livro que está cheio de contradições e outra, que você nem sabe se realmente era essa a intenção de Judas Macabeus. Talvez seria a intenção e a interpretação do escritor do livro, o Jasson, e não da prática de Judas Macabeus em si. Um teólogo católico, o Zachary Hayes, não sei se essa é a pronúncia correta, ele participou de um debate com alguns teólogos protestantes, e isso foi traduzido em um livro chamado 4 Visões sobre o Inferno. E o Hayes, ele vai defender o purgatório. Olha o que ele vai dizer sobre o purgatório nesse livro. Se a doutrina do purgatório pode ser defendida como tendo alguma base nas escrituras, depende de como alguém aborda a Bíblia e entende a revelação. A partir daqui, o passo para a tradição torna-se claro. No pensamento católico romano, os cristãos nunca lidam apenas com o texto das escrituras. Ou seja, olha, dependendo de como você lê a Bíblia ali, não dá para basear muito ali a doutrina do purgatório na Bíblia. A gente tem que correr para a tradição. E é a tradição que fundamenta essa doutrina. Então, ele mesmo está falando sobre isso. Ele vai falar mais coisas, tá? Daqui a pouco nós vamos citá-lo novamente. Mas antes, eu quero perguntar para você. E você? Você concorda com a doutrina de orar pelos mortos? Tem base bíblica a oração pelos mortos? Comenta aqui embaixo. Deixe o seu comentário. Se sim, deixe um versículo fundamentando essa doutrina. Se não, deixe um versículo também. Tá? Não deixe de se inscrever também no nosso canal e espalhar esse vídeo aí que ajuda muito o nosso canal para que outras pessoas sejam abençoadas, ok? Vamos continuar então. Agora, acabou as evidências externas, vamos para as evidências internas. Será que as evidências internas são tão fortes quanto as externas contra a doutrina do purgatório? Eu acredito que sim. Primeiro, em nenhum momento, no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, fala-se sobre purgatório. Não existe nem a palavra e nem a doutrina. Porque muitos católicos, que eu já vi muitos padres falar, olha, a palavra não está, mas a doutrina está clara ali. Não está clara. Em nenhum momento ele fala sobre purgatório. Ele fala sobre outras coisas. Ele fala, segundo a versão que nós temos do grego, segundo essa versão, que apoia a oração pelos mortos, ele fala que deveria oferecer sacrifício para a ressurreição desses soldados. Não tem nada a ver com o purgatório. Vamos agora voltar novamente e pegar o depoimento daquele teólogo católico, o Zachary Hayes. Ele diz assim, olha, entre os exegetas católicos romanos de hoje, o texto é visto como evidência da existência de uma tradição de piedade, que é pelo menos intertestamental. E aparentemente serviu de base para o que mais tarde tornou-se a prática cristã de orar pelos mortos. Olha, mais tarde tornou-se a prática cristã de orar pelos mortos. Ele coloca isso como aparentemente. Não existe nada que atesta que ele estava orando pelos mortos, como nós já vimos essas evidências em outros slides. O texto também fala em perdoar pecados. Ele não fala em purgatório. É perdoar pecados para a ressurreição. Acompanhe comigo ali, olha.
A oração de Judas estaria fora de propósito com a doutrina do purgatório, já que as almas dos que estão no purgatório, segundo a doutrina católica, teriam a garantia da ressurreição final. Veja, uma coisa é orar pelas almas do purgatório neste momento. Judas não fez isso. Ele orou para o último dia da ressurreição, não para este momento. E não orou para nenhum lugar onde as pessoas estavam, ali num suposto purgatório, mas para que elas alcançassem a ressurreição final. Só isso. Não existe doutrina de purgatório ali em cima do Macabeus, não, meu amigo. Tá? E quem vai falar isso não sou eu. É o próprio teólogo católico novamente. Olha o que ele diz na página 105 deste livro. Visto que o texto parece estar mais preocupado em ajudar os soldados caídos a participarem na ressurreição dos mortos, não é uma declaração direta da doutrina posterior, preste atenção, posterior do purgatório. Então, novamente, o teólogo católico está depondo contra as afirmações aí tão eufóricas e precipitadas de muitos apologistas pop de internet, né? Que, segundo Macabeus, prova a doutrina do purgatório, prova a oração pelos mortos, portanto, provariam o purgatório. Vamos fazer uma divisão. Orar pelos mortos é uma coisa, purgatório é outra coisa diferente. Elas não estão juntas. Podem estar associadas? Podem, segundo a doutrina católica, mas elas não estão juntas necessariamente. Tem igrejas que oram pelos mortos, mas não acreditam no purgatório. Por exemplo, as igrejas ortodoxas, que são tão antigas quanto a Igreja Católica Romana. O purgatório também, é uma outra contradição, é para pecados veniais e não para pecados mortais. E o que isso tem a ver, professor Paulo? Simples. Um pecado mortal é um pecado que leva direto para o inferno. Não tem perdão, não tem purgação de pecados de modo algum. Levaria direto para o inferno para ser punido eternamente. E quais os pecados que eu sei que é pecados mortais e não veniais? Ora, o próprio Catecismo Católico vai falar sobre isso. Vamos dar uma olhada? Eu estou aqui com o Catecismo Católico, na página 497, diz o seguinte, olha. Para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. Tudo isso aqui se aplica aos soldados de Judas Macabeus. Foi deliberado, eles estavam conscientes também e roubaram aquelas estatuetas, portanto, o pecado de idolatria. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos. Portanto, idolatria está lá no primeiro e segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aí o catecismo prossegue. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumenta o caráter voluntário do pecado. Ah, mas eles pecaram involuntariamente. Aqui o catecismo falou que isso não diminui a consequência, não diminui a penalidade. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Ora, quem matou os soldados foi o próprio Deus, segundo o texto. Foi a ira de Deus que caiu sobre eles, por causa do pecado de idolatria. Então, veja bem, o pecado de idolatria é um pecado que leva para o inferno, um pecado mortal. E quem vai falar isso também é um outro doutor da igreja, muito conhecido dos católicos, chamado Tomás de Aquino. Na questão 94 da sua Suma Teológica, no artigo 3, ele vai falar o seguinte sobre idolatria. Se a idolatria é o mais grave dos pecados, aí ele vai dar a solução. A dupla luz podemos considerar a gravidade de um pecado relativamente ao próprio pecado. E então, o de idolatria de todos, o mais grave, é o mais grave. Por quê? Porque leva para o inferno. E isso está em consonância com a palavra de Deus. Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos encontrar a condenação desses pecados. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iluda, nem os fornicadores, nem os idólatras. Aí ele vai falar uma série de pecados, herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso ele vai repetir em Gálatas capítulo 5 e depois João lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ficarão de fora os idólatras do reino de Deus. Portanto, o pecado de idolatria é um pecado mortal. Se é um pecado mortal, acabou o purgatório, meu amigo. Porque o purgatório é para pecados veniais, para os pecados veniais, e não para os pecados mortais. Mas os pecados dos soldados de Judas eram pecados de idolatria, portanto, pecados mortais. Então não tem purgatório nenhum ali em 2 Macabeus.
Bom, isso é uma boca de sinuca aí para os nossos amigos católicos, né? Quero ver como que eles vão responder a essas questões, né? Nós vimos várias autoridades, eu não falei nada, eu citei apenas autoridades católicas que depõem contra a doutrina do purgatório em 2 Macabeus. Mostrei na Bíblia Sagrada, citei teólogos católicos, citei patrística, citei Tomás de Aquino, citei Jerônimo, né? Então, não tem para onde fugir. 2 Macabeus não ensina a doutrina do purgatório e é muito duvidoso que ensinou também oração pelos mortos. Você aprendeu? Olha quantas coisas que você não sabia sobre essa doutrina do purgatório, querer se basear ali no 2º livro de Macabeus. Espero que você tenha aprendido isso, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.